só dar uma palavrinha sobre a questão dos loteamentos, o perímetro urbano. Deixei aqui para o final, não quero ser extenso aqui rapidinho, só porque... Mas eu não podia deixar de dar minha palavra. O senhor Érico tocou no assunto, eu não consegui anotar o número da lei aqui que ele colocou, que a lei fala que o município tem que sanar todos os problemas de loteamento primeiro, para depois fazer um loteamento, um planejamento ou um loteamento depois disso, depois de sanar todas essas dificuldades. A única coisa, se existe a lei, infelizmente eu não concordo com ela. Por quê? Porque se eu for proprietário de um loteamento e quero fazer uma coisa certa, eu vou ser danificado por um erro de A, né? Então, eu não concordo se existe a lei e se a lei é nesses termos mesmo. Uma cidade grande, por exemplo, ela vai ficar à mercê de uma lei onde, com certeza, tem loteamentos que é ilegais, e aquele que quer fazer a coisa legal, ele não consegue fazer por causa de uma lei municipal. Então, eu até entendo, mas não compreendo essa lei. Né? Se existe, eu até tenho que analisar ela melhor, mais a fundo, porque fica uma coisa muito por erro de A, B ou C, vai ficar sempre prejudicado com isso. Né? Então, a palavra é essa. Né? Eu não quero estender mais, mas eu acho que, se o Érico puder dar uma palavrinha sobre isso, Érico. Vou explicar, assim, sem dúvida. O que está ocorrendo é o seguinte, é a Lei Complementar 5/2011, que é o plano diretor do município. Tá? Ela foi feita em 2011, e uma das suas diretrizes aqui, dos seus anexos, diz assim, com relação ao perímetro urbano. Tá? Não foi nós que fizemos essa lei já vem desde 2011, que é com relação ao plano diretor. Para se consagrar o plano diretor, tem que estar realmente o perímetro urbano totalmente sem deficiência nenhuma. Tá? É a lei do plano diretor, isso já deu até caso de Ministério Público em Belo Horizonte, porque não se consolidou os anexos que aqui está. Isso é baseado dentro da lei federal. E todo o uso e ocupação do solo é pertinente à lei 6.766 de 79. Então, qualquer empreendedor tem que apresentar o projeto para o legislativo, não fazer o projeto como está sendo feito. Estão fazendo primeiro o que eles acham certo no loteamento, para depois vir aqui apresentar o projeto. Não, eles têm que trazer o interesse de expansão primeiro, tá? Ver se vocês vão viabilizar, se essa área é compatível. Esse loteamento, em primeiro plano, tem que ter uma fiscalização ambiental, se não tem água, não tem nascente, se não tem grota, se não tem nada, não simplesmente você pegando e fazendo. Então, tem um impacto ambiental que tem que ser analisado antes. E isso, para qualquer loteamento, é a pertinência de uma fiscalização, para ver se tem nascente, olho d'água, e é o que os empreendedores que estão fazendo não estão observando o que preceitua a lei. Agora, o que eu questionei foi em relação à Lei Complementar 5/2011, que é o plano diretor. Agora, se ela está errada, cabe a vocês averiguar isso, não a nós, né? É por isso que eu salientei isso, porque se tiver alguma coisa para a gente ser modificada, e na minha opinião, ela tem que ser modificada. Porque, doutor Guilherme, quer dar uma palavra? Pode. O que eu estou entendendo, houve uma confusão aí, pela sua pergunta, dá a entender que sem a regularização dos loteamentos não haveria que se falar em expansão urbana, não é isso. Não tem nada, na realidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A expansão urbana, a expansão do perímetro urbano é uma coisa, a regularidade dos loteamentos é outra coisa. Mas num caso específico, que eu não vou me lembrar o nome do loteamento agora, Érico, se você puder me ajudar, qual que é o loteamento que está... O Antônio Rocha, parte dele, pelo que nos consta, parte dele está dentro da área urbana e parte está dentro da área que ainda não foi projeto de expansão urbana. Pelo menos esse, a princípio, seria isso. Se eu estiver errado, me corrija. Mas, a princípio, seria isso. Então, por isso que houve essa vinculação. Mas, na realidade, legalmente, não há essa vinculação. Não tem nada a ver o loteamento com a expansão urbana. Nesse caso, especificamente, tem porque a área pretensa que vai haver um loteamento, ela não está dentro do perímetro urbano do município de São Tomé das Letras. Então, não há que se falar em loteamento fora do perímetro urbano. Fora do perímetro urbano seria chacreamento, qualquer outra coisa, menos loteamento. Loteamento tem que estar dentro do perímetro urbano. E se você tiver uma pretensão de fazer um loteamento, primeiro você tem que ter uma
um perímetro urbano, é isso? Exatamente, exatamente. Até porque o loteamento, ele tem que seguir uma sequência legal. E o primeiro critério é ele estar dentro do perímetro urbano, senão não tem loteamento fora do perímetro urbano. Entendeu? Por isso, o que se pretende regularizar com isso, até em conversa com o doutor Adailto, ali dentro da cozinha, nós compartilhamos do mesmo pensamento, que a forma de regularizar isso é pegar todos os pontos controversos e criar uma única lei, já com o perímetro urbano que pretende se expandir, o que já está dentro da expansão hoje, previsto aqui na 5 de 2011, que é o plano diretor, e o que se pretende fazer. E já fazer tudo numa só e largar todo esse resto para trás, que aí nós vamos liquidar com esse problema de uma vez por todas. Não sei se entenderam o que eu falei, mas a questão que eu quis colocar é o seguinte, que um loteamento ilegal não pode comprometer alguém que quer fazer uma coisa legal. Não sei se isso está acontecendo aqui em Santo Tomé, não estou individualizando ninguém. Eu estou só dizendo que uma coisa ilegal não pode comprometer alguém que quer fazer uma coisa legal. Isso que eu estou dizendo, e pelo que eu entendi da lei, não sei se eu entendi errado, é assim que está se falando na lei. Se uma cidade vou dar exemplo aí de uma cidade como Varginha, que deve ter loteamento ilegal, se alguém quiser fazer um loteamento legal dentro da concepção dessa lei que eu estou entendendo, isso não é possível. Então, eu acho que isso, eu não entendo como certo isso, entendeu? Isso que eu estou dizendo. Palavra, senhor presidente. Só fazer uma observação aqui, Ariel, o pedido da Câmara, através de uma indicação, foi para o aumento da expansão do município. Em momento nenhum a gente... Expansão urbana, né? Expansão urbana. Em momento nenhum a gente citamos na indicação loteamento. Né? Exatamente. Só fazendo essa observação da indicação que foi feita. Só completando o que o vereador Benedito Jeremias está dizendo, é que nós não sabemos os critérios usados para loteamento, mas nós sabemos que existem vários critérios, e esses critérios, o primeiro desses seria a expansão urbana, né, igual o doutor Guilherme acabou de dizer, e vários outros critérios que a gente não vai passar por cima se a prefeitura, se tiver ilegal, a prefeitura não tem como aprovar mesmo, e a gente também é contra um loteamento ilegal. A gente quer que seja legal e que o município seja contemplado com a legalidade, né? E que as pessoas possam comprar os seus lotes ou financiar os seus lotes, fazer suas casas de maneira legal. Nós não estamos, a nossa indicação não teve nenhum momento a intenção de fazer alguma coisa particular ou ilegal para o município, né? O vereador, só esclarecendo, foi muito pertinente a sua colocação. Então, mas só esclarecer, demonstrando do meu ponto de vista, até não estou falando que eu estou certo ou que eu estou errado, mas é que não tem como a gente expandir o perímetro urbano sem preencher as lacunas que foram deixadas pela legislação anterior. Essas lacunas, elas não vão ser preenchidas por mim ou por nenhum dos vereadores que não são técnicos no assunto. Isso, nós já entramos em contrato com o Adelman da MAG, inclusive foi ele que fez o último projeto de expansão, foi assinado por ele, que consta aí no item 7 no anexo 7 do plano diretor, ele que assinou esse mapa, que existem, é notório os erros, entendeu? Então, no meu entendimento, não tem como simplesmente você ignorar isso, faz de conta que não está vendo e fazer por cima, porque nós estaríamos indo contra a legislação. Sanando essas deficiências, é de total interesse do município que haja a expansão do perímetro, até porque isso traz prosperidade, progresso para o município. Inclusive, foi a minha pergunta essa para o prefeito, isso que você está falando, é a resposta da minha pergunta, se estava tendo alguma ação da prefeitura em relação aos empreendedores. Sim, inclusive houveram notificações encaminhadas aos proprietários dos imóveis, interdição, no caso do loteamento aqui não tem nada a ver, mas do loteamento da Dharma, que a prefeitura está tomando essas ações para que não aconteça de amanhã nós temos problemas com relação à infraestrutura básica, que é de competência do empreendedor, no caso. Entendeu? E nesse caso, especificamente, do Antônio Rocha, averiguando a lei, vão ter que ser tomada uma série de cuidados, porque lá boa parte do loteamento estaria em cima de uma pilha de rejeito. Vocês conhecem muito mais do que eu, muito melhor do que eu aquilo lá. Então, teria que ter um plano topográfico, geológico ali, para ver quais as garantias
de que aquilo lá não seria, causaria algum problema futuro.